Ouviremos a senhora Esther Dweck, chefe da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representando a ministra Miriam Belchior. Bom, é um grande prazer estar aqui hoje, representando a ministra Miriam Belchior, o que me dá uma certa dificuldade no trabalho, né, de ter que representá-la. Infelizmente, ela não pôde vir, ela já esteve em vários eventos associados à indústria da construção, ela sempre participa, acho que só esse ano ela já teve em pelo menos uns 2 eventos da indústria da construção. E um pouco o papel que eu tenho aqui, acho que a Inês já cumpriu o papel, junto com o ministro Aguinaldo Ribeiro, de levantar as questões da habitação. Acho que aqui um pouco é o foco na questão da infraestrutura, né? A ministra Miriam, como vocês sabem, sempre esteve à frente das discussões do PAC, e agora, no Ministério, isso foi potencializado com diversas iniciativas. Eu trouxe uma apresentação, não sei se está aí, mas mesmo que não... Não sei se a apresentação está aí, mas se não tiver, eu posso falar mesmo sem a apresentação. Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é o fato da gente estar discutindo uma indústria inteira, né? Uma cadeia de produção, que acho que, nesse sentido, é importante porque ela tem uma... Como a Inês já ressaltou aqui, todos os impactos que a habitação gerou para trás são impactos importantíssimos, e a indústria da construção, ela já foi ressaltada aqui em diversos números, ela tem um papel de... Ela é puxada principalmente por um dos componentes que tende a ser e deve ser um dos principais componentes de crescimento no Brasil, né? É o investimento. O investimento, seja investimento em edificações, seja investimento em montagem industrial associada à construção pesada, e um outro ponto central, que é o investimento nas obras de infraestrutura, né? Nesses 3 focos, seja edificações, na montagem industrial, seja na obra de infraestrutura, a gente tem a participação aí dos atores, tanto estatais quanto privados, né? Das edificações, a gente tem a parte de edificação residencial, que já foi muito ressaltada aqui, e também a parte de edificação comercial, que depende muito das decisões de investimento de empresas e outras instituições. Da mesma forma como a parte de... Obrigada. Ótimo. Então, qual o ponto aqui que eu estava ressaltando a questão do investimento? O investimento no Brasil cresceu muito nos últimos tempos, acho que todo mundo acho que consegui já. E acho que isso foi já muito ressaltado, e ficou muito presente nas falas anteriores, que é a questão de a gente estar vivendo um círculo virtuoso, né? Esse ano, de fato, a gente teve uma pequena desaceleração conjuntural, muito fruto do que está acontecendo no resto do mundo, mas, de certa maneira, o grande modelo que permitiu esse círculo virtuoso do crescimento, ele ainda está em pé, e todas as bases deles continuam fortes e provavelmente vão retomar o crescimento, como já vem retomando já no final desse ano. Então, ele é um crescimento econômico sólido, baseado em estabilidade de preço, solidez fiscal, né? A dívida pública brasileira, como todos sabem, recuou bastante. E um ponto que foi central também, a nossa menor vulnerabilidade externa. Mesmo esse ano, a gente tendo sofrido algum impacto da desaceleração internacional, esse impacto é muito menor do que aconteceu em outros anos, né? No Brasil, nas décadas anteriores, era sempre o crescimento começava e era estancado por algum problema externo. E nos últimos anos, com o aumento tanto das reservas quanto a nossa mudança como credor externo líquido, nos deu uma capacidade de manter o crescimento e, com isso, manter os investimentos, que foi, de uma certa maneira, essencial para esse círculo virtuoso que estamos vivendo. E outra coisa que nos permitiu, de certa maneira, descolar um pouco do cenário externo, é o nosso mercado interno como sendo o principal motor desse crescimento, né? E, nesse mercado interno, 2 pontos são centrais, que é o consumo, um pouco baseado no todo o modelo de distribuição de renda recente, que já foi muito destacado aqui, mas também o investimento, né? E é importante destacar isso porque o investimento ele tem um papel que é talvez o papel não só, que é chamado duplo papel, né? Ele tem um papel, no primeiro momento, de gerar uma demanda por vários setores, seja setores de construção, seja setores de equipamentos,
e ele também amplia a capacidade para que esse crescimento continue com bases sólidas. E eu acho que teve uma coisa que contribuiu muito, foi exatamente pela estabilidade acima, foi permitir que o governo não só tivesse um foco muito grande de estabilidade, mas que pudesse também passar a adotar um modelo de crescimento. E, nesse sentido, talvez as redefinições de prioridade do gasto público foram essenciais para permitir que não só se tivesse estabilidade, mas também um maior crescimento. E aí, nesse sentido, alguns programas, como já foram ressaltados aqui os dois, o programa Minha Casa Minha Vida, já muito destacado aqui, mas o programa também de aceleração do crescimento, que já incorporou o próprio programa Minha Casa Minha Vida, tendo como foco todos os investimentos em infraestrutura, seja ele econômico, social, infraestrutura urbana, como já foi destacado aqui. A gente tem um grande desafio, que é o pré-sal, e acho que esse desafio ele parte de tem diversos desafios, não só a capacidade de exploração, como a gente vai fazer, mas também como a gente vai usar esses recursos naturais. E, recentemente, como é que a gente vai usar os recursos disso para permitir um crescimento cada vez mais sólido, como, por exemplo, utilizar os recursos disso para a educação, é talvez um dos pontos centrais aqui da exploração do pré-sal. E, finalmente, uma coisa mais conjuntural, mas que vai nos dar capacidade de também acelerar esse crescimento, e para a indústria da construção, sem dúvida, talvez um dos pontos centrais dos próximos 3 anos, que são a oportunidade que a gente teve de ter a Copa do Mundo aqui e os Jogos Olímpicos. Então, basicamente, com isso, como já foi destacado aqui, o Brasil virou um país de oportunidades e tem atraído cada vez mais investidores, não só nacionais, mas também estrangeiros, e, recentemente, investidores estrangeiros que vêm para se instalar também aqui no país. Então, acho que essa combinação de oportunidades de investimento está se tornando cada vez mais forte. Então, qual é o objetivo que a gente tem hoje em dia? É conseguir manter esse crescimento de forma sustentável. Seja sustentável na maneira de que mantenha taxas de crescimento aceleradas, que permitam uma geração de empregos cada vez melhores, e baseado muito fortemente em aumentos de produtividade, que permitam a gente, mesmo com desemprego baixo, como a gente tem vivido nos próximos anos, continuar com esse crescimento de forma bastante acelerada. Claro que, para isso, a própria qualificação da mão de obra, que já foi muito destacado aqui, cumpre um papel essencial, mas o próprio crescimento vai puxando isso e vai gerando ganhos cada vez mais de produtividade. Acho que os estudos da CEBIC têm mostrado que, na própria indústria da construção, o crescimento da produtividade tem sido de forma bastante acelerada. E ele é um dos pilares, digamos assim, para o aumento da competitividade. Do ponto de vista de sustentabilidade, uma outra coisa essencial é a maneira como a gente vai gerir esses recursos naturais, sejam os recursos naturais associados ao pré-sal, mas também diversos recursos naturais que estão lá na base da cadeia da construção, desde a exploração de madeira, da exploração de outras bases intensivas em recursos naturais que estão na própria cadeia de construção. E é claro que um ponto central aí de como é que a gente vai conseguir manter isso são os condicionantes internacionais. A gente já, como falei antes, ampliou nossa capacidade de crescer, independente do que está acontecendo no resto do mundo, mas a gente não é um país totalmente isolado, e nem quer ser um país isolado. Então, isso sempre impõe desafios, e talvez o principal desafio dos próximos anos num cenário de possível baixo crescimento das principais economias, é o acerramento da concorrência internacional, que já tem sido sentido bastante no Brasil, e aí põe como imperativo a questão da competitividade, como já foi ressaltado aqui. A competitividade passa a ser, então, um ponto central para que a gente consiga manter todo esse grande círculo virtuoso, para que a gente possa, mesmo num cenário internacional um pouco mais adverso do que os últimos anos, ele possa manter esse nosso círculo virtuoso. E aí entra o ponto que talvez seja, como eu já falei antes, a grande ligação entre o presente, o passado, o presente e o futuro, claramente, que é o estímulo contínuo ao investimento. Nesse sentido... Oi. Obrigado. Agora está ligado. Como vocês, obviamente, sabem, não preciso falar aqui, mas acho que é sempre bom ressaltar o papel que a construção tem no investimento. Como eu já falei lá no início, seja por investimentos das famílias, seja investimentos das empresas, investimentos potencializados pelo governo, como é o caso da infraestrutura.
E nos últimos anos, a gente teve um crescimento muito fortemente puxado, não só pelo consumo, como tem sido ressaltado, mas pelo investimento também, que cresceu a taxas quase 2 vezes mais que o PIB nos últimos anos, o que tem se tornado um grande motor da indústria da construção, né? Se a gente olha aqui, teve uma falha no gráfico, mas ali os dados vão desde 96 até 2011, quando os investimentos passaram a crescer de forma sustentada e sólida, a indústria da construção foi junto, e isso é um ponto central para toda a cadeia para frente. E dentro desses 3 eixos que eu mencionei, talvez o eixo que mais eu vou me ater aqui é a questão exatamente dos investimentos em infraestrutura. O Brasil, como o ministro ressaltou aqui, quando acelerou o crescimento, sentiu falta exatamente de investimentos cada vez mais céleres na infraestrutura, né? No fundo, a gente vai, junto com a expansão do crescimento, criando capacidade para crescer ainda mais. E, no fundo, a infraestrutura, se o investimento tem 2 papéis, que é de gerar demanda por vários setores e também ampliação da capacidade, a infraestrutura ela tem um terceiro papel, porque ela não só aumenta a sua própria capacidade do setor de infraestrutura, mas ela aumenta a capacidade de crescimento do país como um todo. Então, a infraestrutura ela passa a ter esse papel de potencializar todos os demais setores e, sem dúvida, tem sido um dos focos do governo federal nos últimos anos, desde o lançamento do PAC. Isso já estava previsto até anteriormente no PPI, mas o PAC foi onde, de fato, se deu uma maneira bem consolidada um foco para os eixos de transporte, né, toda a logística de transporte, para o eixo de energia, que não só tem 2 focos, talvez, aqui, um de garantir a universalização, a qualidade, né, e também em quantidade suficiente para permitir esse crescimento, e, como foi muito ressaltado aqui, a custos cada vez mais módicos, sendo que tanto no ponto de vista da logística quanto de energia, talvez o grande ênfase do governo em termos de custo é garantir modicidade tarifária, garantir cada vez preços mais baratos que permitam não só ela gerar aumento da capacidade, mas aumentar a capacidade de forma cada vez mais barata, aumentando ainda mais a competitividade do país. E, sem dúvida, um eixo que se tornou cada vez mais importante, que é o eixo social e urbano. Como a Inês já ressaltou aqui, você tem uma população, se a população mundial passou a ser já majoritariamente urbana, né, que não era até pouco tempo atrás, no Brasil ela já é há muito tempo e tem crescido cada vez mais, né? No Brasil, mais de 80% vive em cidades. Então, esse eixo social urbano tem se tornado cada vez mais importante dentro da infraestrutura. E aqui eu queria ressaltar um pouco o que é o PAC, né? O PAC não é só um grande programa de investimentos em infraestrutura. Ele, na verdade, é toda uma nova maneira de pensar como isso precisa ser feito. E acho que aí, para isso, contam 3 pontos centrais. Porque as obras de infraestrutura, como todos sabem, ela tem impactos desde a questão de recursos naturais, do Pacto Federativo, de como a gente capacita todos os entes da federação para permitir fazer isso. Então, ela envolve uma coordenação muito importante. O planejamento é, talvez, um dos pontos centrais para permitir que os investimentos em infraestrutura sejam feitos de forma melhor possível. Eu acho que, no ponto de vista de energia, a gente já tem uma capacidade de planejamento que é muito grande, e para outros eixos, como o investimento em transportes e a parte de social e urbano, essa capacidade de planejamento foi crescendo cada vez mais nos últimos anos, né? Culminando agora na parte de transporte com a criação de uma nova empresa de planejamento, exatamente para poder garantir que o planejamento seja feito de forma cada vez melhor e mais célere, né? Porque o planejamento ele envolve questões que vão além do dia a dia, né? Ele tem que estar perto do dia a dia, mas você precisa ter uma instância que planeje, que olhe o país como um todo, para permitir que isso aconteça de forma que você consiga captar toda essa capacidade de articulação intersetorial de maneira melhor possível. Então, do ponto de vista da coordenação, o PAC ele deu essa capacidade de coordenação cada vez maior para os investimentos em infraestrutura, né? Seja numa visão de futuro, de onde a gente quer chegar, que país a gente quer ter nos próximos anos, mas também de definir prioridades, porque se a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo é impossível. Então, você precisa definir prioridades, saber em que setores atacar primeiro,
E um pouco que é uma lógica interessante do ponto de vista de quando a gente discute uma cadeia, às vezes você puxando um ponto, ele leva todo o outro junto. Então, esse ponto talvez seja importantíssimo na definição de prioridade, definir aqueles que são com cadeamentos cada vez maiores, permitir essa articulação intersetorial, que são diversos eixos que estamos tratando aqui, e aí vem os 2 pontos, talvez, importantíssimos de coordenação, que é um pouco, já foi muito ressaltado aqui, que é a pactuação federativa. Muitos desses investimentos em infraestruturas são executados na ponta, não são executados pelo governo federal, e o Ministério das Cidades, então, sabe disso, não é à toa que é o Ministério das Cidades, o Ministério voltado exatamente para aquela execução lá na ponta, e também a parceria com o setor privado, né? Acho que no Brasil já em algum momento existiu uma falsa dicotomia entre investimentos públicos e privados, e acho que está cada vez mais claro que só os 2 juntos é que realmente conseguem potencializar a capacidade de crescimento do país. Então, nesse sentido, a coordenação se tornou fundamental para permitir essa aceleração do crescimento. Outra coisa muito importante foram os marcos institucionais regulatórios, como já foi dito aqui, que têm dado tanta capacidade de você fazer isso de forma mais ambientalmente responsável e com proteção cada vez maior, mas marcos regulatórios setoriais, tem uma série de setores que agora a gente está completando, alguns últimos de transporte, mas toda a parte de saneamento, da parte de energia, têm sido essenciais para permitir um pouco a capacidade de planejamento. E, claro, lá na ponta, a personalização, né? Acho que todo mundo aqui conhece o que é gerir um ciclo de execução de uma grande obra, com a dificuldade que são enfrentadas, o tipo de soluções que precisam ser dadas a cada momento. E, além disso, obviamente, o outro ponto central, que é a capacidade de financiamento. Já foi falado aqui um pouco a questão do funding para habitação, mas eu acho que todo o funding para obras de infraestrutura ele é um funding muito complicado, porque é uma obra de grande valor, com um grande, de certa maneira, um grande risco pelo tempo de execução, pelo potencial que ela tem. E é exatamente para permitir essa articulação, que talvez venha um pouco o papel do Estado de garantir, não só pela sua atuação direta, como pela atuação das estatais, mas principalmente essa garantia de financiamento para que não falte recursos para investimentos que são essenciais para o país. E, cada vez mais, talvez o desafio que tem se posto, e acho que a indústria da construção tem levantado isso muito, que é a incorporação de tecnologia sustentável, né? Como é que a gente faz isso? O próprio Minha Casa Minha Vida já tem isso como mote, como uma base para os seus investimentos. Então, como vocês conhecem, também não preciso ressaltar, o PAC ele tem desde a habitação, geração e transmissão de energia, petróleo e gás, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, mobilidade urbana. E no setor de habitação, toda a parte que vem junto com ele, como saneamento, também está presente no PAC. E o que é interessante é que, com isso, os investimentos em infraestrutura no Brasil cresceram muito. A ideia é que continuem crescendo cada vez mais, mas você conseguir viabilizar um montante de recursos que partiu de em torno de 200 milhões, 220 bilhões, desculpa, aqui é sempre bilhões, né, que a gente trata, já foi falado antes, para quase R$1 trilhão nos próximos anos. Então, essa capacidade de mobilizar recursos é talvez uma questão essencial, e não só o planejamento desse, mas a execução. No PAC 1 foram executadas 94% até dezembro, os 6% que faltaram já foram executados nos últimos anos, e do PAC 2 já foram executadas 40%. Então, esse ritmo de execução é um ritmo muito importante para que se mantenha toda essa capacidade que tem sido atingida no Brasil de mobilizar esses recursos e garantir as obras de infraestrutura. E acho que aqui eu vou passar muito rapidamente, vocês conhecem muito bem esses números, de quanto a indústria da construção aqui, no caso da construção civil especificamente, quanto ela ampliou sua participação no PIB, a criação de novas empresas, e talvez um dos pontos centrais já foi muito destacado aqui, que são a geração de emprego. A indústria da construção, saiu um dado recentemente, que é um dado muito interessante também, que foi exatamente pelo dinamismo da indústria da construção, ela que foi sempre um setor que tinha uma rotatividade muito grande, porque são obras que terminam e você não precisa mobilizar toda aquela mão de obra. Geralmente a mão de obra era dispensada e era recontratada numa determinada obra. Dada a necessidade de mão de obra cada vez mais especializada, mais eficaz,
você tem reduzido a própria rotatividade do setor de construção, porque o próprio dinamismo tem feito com que as empresas consigam manter os seus empregados e, com isso, capacitá-los cada vez mais. E aqui tem alguns exemplos. Em obras de infraestrutura, desde 2006 até hoje, já cresceu 83% essa mão de obra, comparada com uma média de crescimento do país, que foi alta, de 33%, mas as obras, os setores associados à construção têm sido os que crescem mais rapidamente. A construção civil cresceu 73% acumulado, e se a gente pegar a construção de rodovias e ferrovias exclusivamente, cresceu quase 80%. Então, nesse sentido, essa geração de emprego tem sido um dos motores do próprio crescimento brasileiro, e o setor da construção tem dado a contribuição muito importante para isso. E acho que aqui talvez seja um dado muito importante, que é, mesmo numa situação conjuntural não tão boa quanto nos últimos anos, mas o setor da construção continua com uma expectativa muito alta. E eu espero que seja mantido, porque, de fato, a gente já está retomando níveis próximos a 4,5% de crescimento, que é o crescimento que a gente espera para os próximos anos, e que a indústria da construção precisa garantir que esse crescimento vai ser sustentado, garantindo os investimentos necessários. E aí, só para finalizar, eu acho que tem um ponto que já foi destacado aqui. É claro que a gente precisa sempre melhorar o que está sendo feito, e eu acho que talvez a gente precise... São 4 pontos que foram destacados muitos no PAC e têm sido constantemente ressaltados, que é um processo de gestão e monitoramento, né, desses empreendimentos, ampliação da participação do setor privado, cada vez mais nas obras de infraestrutura. Como eu falei antes, a obra de infraestrutura ela tem um risco muito alto, que, de certa maneira, deixava o setor privado um pouco receoso. E acho que, nos últimos anos, toda a capacidade, a maneira que o governo tem garantido essas obras, e acho que o último anúncio de ferrovias e rodovias mostrou bastante isso. Rodovias menos, porque é um setor que o Brasil sempre teve grandes investimentos, mas ferrovia, que é um setor com risco um pouco mais elevado, foi feita toda uma engenharia financeira, uma engenharia de como você viabiliza esses investimentos para dar, de certa maneira, um incentivo a cada vez maior à participação do setor privado, que é essencial para viabilizar todos esses investimentos. E, finalmente, já foi falado aqui, acho que tem que continuar, mas você teve uma série de mecanismos de incentivos fiscais, de financiamento, linhas de crédito e criação de novas fontes de financiamento, como o próprio Fundo de Investimentos da FGTS. E aí, sim, aqui talvez entre um ponto central, que é um ponto de essencial mudança para o Brasil nos próximos anos. A gente conseguiu reduzir os juros para patamares muito menores do que os últimos anos. Deve ser mantido, a gente espera que consiga manter isso, com estabilidade de preços, e o Banco Central possa manter esses juros baixos. Os spreads têm que ser reduzidos também. E aí talvez tenha a grande virada do Brasil nos próximos anos, que é a gente conseguir criar mecanismos de financiamento privado para todos os investimentos. A gente tem, nos últimos anos, uma participação muito importante dos fundos, como já foi destacado aqui, dos bancos públicos, um pouco dos bancos privados, que têm entrado cada vez mais no financiamento da habitação, financiamento também difícil, mas a ideia aqui é que as próprias empresas consigam novas fontes de financiamento, dependam cada vez menos dos seus próprios lucros para poder se investir, e consiga ter mecanismos cada vez melhores. E, nesse sentido, os certificados recebíveis imobiliários, os próprios incentivos às debêntures de infraestrutura que têm sido dados pelo governo, cumprem um papel aqui talvez essencial de viabilizar todo esse novo funding privado para investimentos, seja investimentos nas próprias empresas, mas também investimentos em infraestrutura. E talvez o maior desafio de todos que tem sido colocado, que é a qualificação da mão de obra. A gente teve o Pronatec, acho que talvez seja o grande programa de qualificação técnica da mão de obra brasileira, que a rede tem um papel central, e a gente tem que saber usá-lo exatamente para aqueles setores onde a qualificação está se tornando cada vez mais escassa. Então, e a interação entre setor privado e público vai ser essencial para a gente garantir que esse conhecimento técnico, que essa formação técnica vai exatamente para aqueles setores onde há maior escassez. E, finalmente, a expansão do ensino universitário, né? Com a formação de cada vez mais engenheiros. O Brasil ficou um tempo sem formar engenheiros, em parte pela, talvez, própria escassez de trabalho para esses engenheiros, e agora a gente está vendo o inverso, né? A falta de engenheiros para
para os empreendimentos que estão aí. Então, eu acho que, nesse sentido, a expansão do sistema universitário no Brasil, com um campus espalhado pelo Brasil inteiro, e também voltados a determinados focos regionais que têm as vocações específicas regionais, tem sido um dos grandes incentivos do governo federal para permitir a qualificação da mão de obra. E, é claro, os recursos que a gente vai ter cada vez mais para a educação básica e garantir que esses jovens que chegam tanto no ensino técnico quanto no ensino superior cheguem cada vez mais qualificados também para permitir gerar uma mão de obra cada vez melhor. E não só uma mão de obra melhor, mas que eles também tenham condições de acessar empregos cada vez melhores, e com isso a gente mantém esse círculo virtuoso de crescimento, que é com o crescimento gerando novos empregos, gente qualificada para ocupar esses empregos, e a gente consiga dar o grande salto de qualidade que já tem sido, manter esse grande salto de qualidade de crescimento dos últimos anos. Obrigada.